Temos exposto à igreja no Novo Testamento a primeira epístola de Paulo à igreja em Corinto. Abra sua Bíblia em 1 aos Coríntios, no capítulo 12, na segunda parte do verso 31, até o final do capítulo 13. 1 aos Coríntios 12, 31b, até o verso 13, do capítulo 13 de Coríntios. Mantenha aí a sua Bíblia aberta. Apesar de já fazer algum tempo, desde que expusemos o 12º capítulo, afinal as férias pastorais aconteceram neste período, os irmãos hão de se lembrar do que está acontecendo na igreja em Corinto. Uma igreja plantada pelo apóstolo Paulo, uma igreja de filhos cristãos que, sensíveis, frágeis, nécios na vida de fé, têm vivido sob a condição de contenda, de intriga, de disputa, de ciúmes, de maledicência, têm tolerado imoralidades, pecados, têm se contaminado com vícios mundanos, com práticas mundanas. Uma igreja, veja que ainda assim, uma igreja trêmula em firmar seus primeiros passos da vida de fé. Paulo tem confrontado esta igreja com a realidade da vida cristã, com a realidade da identidade cristã. E nos últimos capítulos, Paulo começou a falar sobre o serviço de culto cristão, o que deve compor a celebração, o tributo de honra e glória ao nome do Santíssimo Deus. Havia inclusive uma disputa entre os filhos da fé de Paulo em Corinto sobre quem detinha o dom mais santificado, sobre quem era a alma mais crente. Bom, Paulo vai de encontro a qualquer afirmativa deste gênero em todo o livro, mas especialmente agora. Paulo vem lembrar o dom natural de uma vida transformada, a disposição natural de um coração novo, que for alcançado pelo Espírito do Senhor, de que aquilo que vinha sendo feito, declarado e admitido no meio da igreja, não deveria encontrar parte, porque o dom natural, o amor, o maior de todos os dons, deveria se fazer manifesto de maneira pulsante no meio da igreja. E eu não falo uma novidade a nenhum dos irmãos. Sabemos o que é o amor. Ora, que texto mais conhecido, que caminho mais conhecido na cultura comum, juntamente das obras de Cristo, de suas parábolas e algumas famosas expressões do Antigo Testamento. Que texto tão representado houve como este aqui? Veja o que inicia o final do verso 12, que já propõe o enredo do capítulo 13, o final do capítulo 12, que diz assim: e eu, o apóstolo diz, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. E eu passo a mostrar-vos agora uma alternativa, diz Paulo, um caminho muito melhor, algo muito mais essencial, algo muito mais central. Se vocês querem ser grandes espiritualmente, se vocês querem de fato ser maduros, como estão pretensamente demonstrando, este é o caminho, muito superior, muito melhor, muito mais excelente, é o que vos passo a dizer agora. E Paulo vai falar sobre o amor. Quem nunca ouviu este texto sendo lido ou anunciado numa celebração matrimonial? Que o amor é isso, que o amor não é aquilo. Nós vamos ler, nós vamos lembrar. Mas antes de lermos, irmãos, eu preciso também lhe dizer: o amor do texto nada tem a ver
com o amor sensual, com a união matrimonial, com sexualidade, com fidelidade conjugal. Nada disso está no texto. Não é desse amor que estamos falando. Sim, irmãos, quando falamos sobre amor, talvez um quase sinônimo seja a poesia. Como não sermos enlevados pelo sentimento que nos faz flutuar ao mesmo tempo, que nos segura, que nos traz ímpeto, mas também nos traz medo, temor, que nos traz desejo, mas também insegurança, um sentimento de fato borbulhante no coração de qualquer um dos irmãos. Temos aqui nas dependências desta casa de oração muitos casais, muitos jovens casais. Como não nos lembrarmos dos nossos primeiros passos nos nossos relacionamentos, onde tudo ganha nova cor, onde tudo fica mais vivo, onde o mundo de fato passa a ter um novo sentido, uma vez que nos sentimos completos, porque conosco está aquilo que tanto esperávamos e nem mesmo sabíamos que tanto precisávamos. Aquela outra face, aquela outra metade que preparara para nós o Senhor em sua eterna sabedoria. Não é segredo nem para os irmãos que mesmo eu manifesto isso muitas vezes. Deus me deu tudo que eu queria, junto com tudo que eu precisava. E apesar do pequeno Samuel que está sendo ali gerado, fosse um desejo meu de muitos anos, eu achava que o matrimônio era um caminho para poder ser pai, que sempre senti no coração ser um caminho do Senhor para mim. Eu não sabia que antes e ainda mais de ter nascido no Senhor para a paternidade, eu havia nascido para ser marido. Ele me ensinou isso através desse amor. Então é claro que em de muitos dos seus aspectos, a narrativa do texto há de qualificar o amor conjugal, mas não é o propósito do texto. Veja, o contexto já está demonstrado. Paulo está falando sobre o serviço de culto, Paulo está falando sobre a comunhão. Paulo acabou de falar sobre a metáfora, por exemplo, do corpo, da pluralidade dos membros que compõem este corpo, que o cabeça é Cristo, onde cada um tem o seu papel e juntos manifestam esta unidade na expressão da comunhão dos santos. Estamos falando do amor que cria este ambiente. Não há nada de sensual neste amor, e não há nenhum perigo em falarmos sobre sensualidade, sobre sexualidade. Ela está expressa na Escritura. Deus criou como eixo do exercício matrimonial, que é eixo do exercício da aliança. Ela só não está neste texto. Mas então, do que se trata este texto? Do que Paulo está falando? Já sabemos, em primeiro lugar, que o culto, como ele mesmo disse, é um lugar de sujeição, submissão, de honra. É um lugar onde expressamos amar a Deus sobre todas as coisas e, portanto, se faz possível amar ao próximo como a nós mesmos. Quando não amamos ao próximo como a nós mesmos, que é o que está acontecendo em Corinto, quando há disputas, intrigas, desajustes, desestruturas entre os irmãos, isso é um reflexo de não amarmos o Senhor sobre todas as coisas, amarmos a nós mesmos, ao nosso coração, aos nossos desejos. Paulo nos tem alertado sobre isso, fomos nós alertados sobre isso, e agora aparece uma carta de amor. Vamos ver o que Paulo propõe com isso. Acompanhe comigo a partir do verso 1, que diz assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei.
e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Até aqui por enquanto. Primeiro, Paulo usa aqui uma partícula condicional, traduzida por ainda que, mais especificamente, se. Mesmo que eu fizesse isso, mesmo que fosse feito aquilo, ainda que fosse assim possível, nada seria, nenhum valor teria. Vamos pegar essa partícula condicional, vamos entender. Ainda que, mesmo que, caso eu falasse a língua de todas as línguas dos homens e dos anjos, ora, se dons como estes têm tanto valor, ainda que eu tivesse todos estes dons, e ele vai enumerá-los aqui, sem amor nenhum valor teria. A suma central, vamos observá-la com cuidado. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, ele não está afirmando o que são essas línguas, ainda não. Ele não está nem afirmando que anjos falam em línguas específicas, ainda não. Não se trata do assunto em voga. Ele está dizendo, ainda que assim o fosse, nenhum valor teria sem amor. Ele está querendo dizer, é olhar para a igreja de Corinto, que está disputando quem é o mais santificado, e dizendo, mesmo que vocês estivessem certos, e quem faz isso ou aquilo está em maior e mais maduro grau na fé, sem o devido amor, que claramente não estava sendo demonstrado entre os irmãos, isso não tem nenhum valor. Veja, ele não está definindo nem classificando o que as coisas são. Ele fará isso no próximo capítulo. Ele ainda não chegou lá. Em resumo, ele está dizendo, mesmo que fosse como vocês pensam, sem o amor que vocês não estão tendo, não há valor. Antes de fazer a negação, ele vai fazer uma afirmativa. O que é o amor que é preciso ali estar? O que é a fé, a esperança e o amor que precisam ali habitar, dos quais dentre estes três o amor é o mais elevado. E são exemplos que serão recorrentes na exposição de Paulo no próximo capítulo. Ele vai falar sobre o dom de línguas, vai falar sobre o dom de profecias. E ele vai pegar carona, vai pegar como base, como plano de fundo, os termos que já temos visto. Por isso ele ainda não está definindo, mas estabelecendo o contexto que ele irá lançar mão na hora de definir a partir do próximo capítulo. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, lembra da sabedoria de Deus e dos homens, que ele já falou com a igreja de Corinto? Ele está retomando aquele raciocínio e aplicando aqui agora no serviço de culto. Ainda que se saiba de todas as coisas, se conheça todas as coisas, ele vai retomar isso no final do texto também. Sem amor de nada seria. Irmãos, nós estamos falando, e Paulo está falando, sobre a disposição natural de um coração transformado pelo Espírito de Deus. Estamos falando de um coração que, tendo sido alcançado pela graça, não manifesta nada, senão a mesma preciosa graça. Como pode um coração transformado pelo manifesto amor em Cristo, não andar segundo Cristo, mas segundo si mesmo? Não dá. Ou fomos transformados, ou nos conformamos. Ou tomamos a forma do mundo, ou damos a forma ao mundo. Já falamos sobre isso, já aprendemos isso com Paulo, com a igreja em Roma. Os dois não dá, é o que diz o apóstolo. Não há como, mesmo que de maneira ritual, aparente, apresentarmos culto ao Senhor com um coração desnutrido. Talvez você se lembre do texto de Jeremias,
Isaías, especialmente do primeiro capítulo, onde o povo está celebrando a festa da lua nova, está aguardando o sábado, está fazendo os sacrifícios, holocaustos, onde o povo cumpre, arrisca tudo aquilo que fora estabelecido nos tributos, segundo a lei do Senhor, no serviço de culto. Trazendo aos nossos termos, é um povo que está todos os dias na casa do Senhor, cantando louvores, bendizendo ao Senhor, cumprindo toda a regra eclesiástica. Este mesmo povo que cumpria tudo, foi chamado de príncipe de Sodoma. Fora confrontado com os dizeres: o boi entende, o jumento sabe, mas meu povo não. É como se houvesse uma ferida aberta e nem mesmo óleo, unguento fosse passado. É como se houvesse um machucado aberto, evidente, observável, e nenhum remédio lhe fosse trazido. Por quê? Porque Deus olha para este povo que cumpre o que deve ser cumprido e diz: quando levantam as mãos para mim em clamor, eu viro os olhos, eu os rejeito, já não posso suportar. Deus não rejeita oração, ora rejeita sim, quem disse? Ele mesmo, no primeiro capítulo de Isaías. Não importa se a igreja em Corinto manifestasse em aparência toda maturidade da fé, todo o exercício eclesiástico, cumprindo toda a regra que cabe à igreja de Cristo, se no seu coração, como naquela geração em Isaías, houvesse apenas corrupção, nenhum valor há, se o amor transformador do Evangelho de Cristo não habitar no coração, não guardar o coração. Aquela geração de Isaías, o mesmo texto justifica: não posso suportar, diz o Senhor, iniquidade somada ao ajuntamento solene. Ou seja, culto somado à corrupção não dá. Progresso na vida cristã somada a uma vida de pecado não dá. Ouvimos a presença de Cristo a fim de lhe prestar devido culto, como Ele mesmo requereu, com corações transformados, ou como aquela geração perdemos o nosso tempo. Por quanto tempo fugiremos ao verdadeiro Evangelho a fim de, presos neste primeiro degrau da fé, disputarmos na verdade uns com os outros as pretensas grandezas da vida cristã? Há um único cabeça, já disse Paulo, Cristo. A vida cristã é uma vida de submissão, de sujeição, de sacrifício. Paulo já anunciou esta igreja, nós já sabemos como igreja, todos aqueles que entendam por ser santos serão perseguidos. Vida cristã é difícil. Paulo chamou o culto racional de quê? Sacrifício vivo. Não será fácil. É entrega, sujeição, submissão, mortificação da nossa carne com Cristo na cruz. É morrer com Cristo, para viver para Cristo. Jesus é o seu Salvador, mas Ele também é seu Senhor, seu Rei. Sirva-o como o Rei que Ele é. Paulo precisa lembrar a estes irmãos que não importa o que façamos, ou a pretensa envergadura da nossa fé, sem o devido amor que emana de Cristo. Como amaremos ao próximo como a nós mesmos, sem amarmos ao Senhor sobre todas as coisas? Um coração desprendido de si tributa glória e honra ao nome do Senhor antes de qualquer coisa. Um coração que não é capaz de fazer isso não pode fazer nada no reino do Senhor. Mesmo no exercício de todos e plurais dons, o amor precisa vir primeiro. Um amor disposto, aberto, puro, entregue.
E é por isso que Paulo sequencia este texto, porque ele diz que mesmo que todos os bens sejam distribuídos, mesmo que demonstremos não haver nenhum amor com a prosperidade, isso seja entregue aos pobres, mesmo que com o próprio corpo seja entregue à própria morte, mesmo que em ocasião da perseguição se morra em nome do Senhor, com o coração desviado não há valor, mesmo que nada disso seja feito com o devido coração, no devido lugar, o devido culto está sendo prestado. É isso que também está falando o apóstolo. E ele está dizendo que o amor não é um sentimento, não é uma mera expressão da condição do coração. O amor é comprometimento e sujeição. O que ele vai apresentar? No segundo ponto do seu texto, o que é esse amor? Ele diz assim: o amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O uso do termo paciente aqui, talvez você se lembre do texto de Mateus, quando o servo vira ao seu senhor e diz: tem paciência comigo, tenha piedade de mim. O enredo do texto, paciência, não é só aguardar calmamente, é agir com temperança. O que é agir com temperança? Com controle de si, com domínio próprio, com disposição, com bom termo. O amor, ele é assim, desprendido, ele é benigno. Bondade é aquilo que é natural, benignidade é esta bondade natural revertida em ação. O amor, ele é benigno, ele não apenas age de maneira passiva como bondade, ele é a natural bondade em ação. Ou seja, a disposição desta paciência é sempre uma condição de benignidade. Por que o amor é temperante? Porque ele é despretensioso, desprendido, porque ele é benigno. A disposição de um coração que é tomado pelo amor do Senhor é agir com liberalidade. Isso não tem a ver, pode ver, não tem a ver no texto inteiro com o que o outro fez ou como o outro deixa de fazer. Lembra do texto de Paulo também aos Romanos? No que depender de vós, tende paz para com todos. Isso não é um alerta do tipo, você se controla aí, mas quando o outro passar daquele limite, aí você, tudo bem, pode se voltar contra ele. Você sabe que não é isso. No que depender de vós, ou seja, na sua parte, toda parte, tende paz com todos. Em qual situação? Qualquer uma, que todos, nem precisa perguntar, né? Todos, como Jesus diz, amar ao amigo todo mundo quer, todo mundo pode, é fácil, mas é o inimigo, ele está lindo, todos. No que depender de vós, no que sai de vós, qual a atitude de vós, igreja de Cristo? Ter absoluta paz com todos, inclusive aqueles que lhe trazem guerra. Mesmo contexto geral. Sua disposição, irmão, não é não se voltar, não se vingar contra aquele que agiu como adversário. É agir com bondade, embora ele tenha sido adversário, embora ele tenha trazido adversidade. Não é ficar na sua e deixar as coisas em paz, é abençoá-lo e promover paz nessa atitude benigna. Essa paciência e essa benignidade está ligada a isso.
em uma disposição de consagração, de zelo, mesmo quando ele ou aquele lhe oferecem o oposto. E a situação vai piorando, porque diz: o amor não arde em ciúmes. Olha o que está acontecendo com a igreja em Corinto, né? Um querendo ser melhor do que o outro. Olha os ciúmes, a inveja. Cada membro recebeu respectivo dom para cumprir no corpo de Cristo a vocação designada pelo seu Senhor. Não há maiores e menores, já sabemos disso. Não há hierarquia na igreja de Cristo, para além dele mesmo. É claro que há um Senhor, é claro que há um soberano, Jesus. A diferença entre nós, queridos irmãos, são as responsabilidades da vocação que o Senhor nos concedeu, cada um segundo aquilo que recebeu, dando com toda a liberalidade e entrega o que o Senhor a ele lhe designou. Responsabilidades diferentes. O povo não entendeu isso. O povo está aqui disputando quem é mais bonito na igreja, quem faz mais, quem faz melhor, quem é o mais santificado na igreja. O amor não faz isso, o amor não pode promover isso, porque isso não promove paz. Isso promove intrigas, contendas. Ao cristão cabe ser inimigo de contendas. Onde tem uma contenda, o reflexo do cristão é agir com paciência e benignidade. Para quê? Para que ela não continue, para que ela não se estabeleça. O amor não deixa isso ser impossível. É disso que mais uma vez está falando o apóstolo. O amor não se ufana, não se engrandece, não se ensoberbece. Como que um coração tomado de amor pode se fazer maior do que o outro? Lembre mais uma vez dos dizeres de Paulo aos Romanos, que cada um não pense mais de si do que convém. Textos quase paralelos em seu conteúdo geral. Não há mérito nosso. Sabemos que as obras, que a vocação, que aquilo que nos designou o Senhor a fazer, segundo o texto de Paulo aos Efésios, foram feitas de antemão, por Ele, para a glória dEle, para que andássemos nelas. As obras não são nossas, os ofícios não são nossos, são de Cristo. Como pode fazer sentido um coração alcançado pela graça querer manifestar soberba? Não faz sentido. O amor não permite isso. E se há isso, então logo não há amor. O amor não se conduz de maneira indecente, seria precisamente o termo usado, inconvenientemente. O amor não procura os seus interesses. Amar é servir. Amar é prestar serviço, é prestar tributo, é colocar acima de si. Como vai trazer para si? Vai tomar para si? Não faz sentido. Diz o texto que o amor não se exaspera, não se ira, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Um coração sem amor quer buscar a própria justiça, quer buscar a pessoal e particular satisfação, quer estar sempre certo, não quer se dobrar, não quer se quebrar. Um coração orgulhoso é um coração intempestivo, é um coração revoltado, atribulado, belicoso. Um coração tomado pelo amor só pode ser humilde, submisso. E por isso, ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta.
mesmo estando numa condição de convicção e de certeza, em outras palavras, mesmo quando você está certo, meu irmão, você sabe que o outro irmão está errado. Você não faz a sua justiça, você não conduz o levante de suas batalhas, mas tem paciência, benignidade, foge da ira, dá lugar ao amor e em domínio próprio concede a extensão dessa milha àquele irmão que a ele não foi capaz. Não estamos aqui para fazer a causa da nossa justiça, mas para manifestar a causa do reino de Deus. Na igreja em Corinto, nenhum irmão queria dar o braço a torcer. Todos queriam ser os maiores, os melhores. Se o amor é o caminho de maior excelência, eles estavam buscando no lugar errado o crescimento espiritual. Pois ao último ponto do apóstolo ele diz: o amor jamais acaba. Porque havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Lembra, ele falava sobre isso ainda no começo dos versos anteriores, dizendo: ainda que eu tivesse toda a ciência, ainda que eu falasse todas as línguas, toda a profecia, irmão, todo o mistério do Senhor Jesus será completamente manifesto ao nosso entendimento na consumação de todas as coisas. Contemplaremos o plano e o eterno propósito do Senhor e o daremos glória. Mas por enquanto ainda não sabemos. Há muitos aspectos do eterno plano do Senhor que não nos foram revelados nem mesmo nas Escrituras. Talvez você se lembre de tantas vezes dito, o profeta Daniel, quando prescrevia o seu livro, recebia da boca do próprio Deus a instrução do que deveria ser registrado. Ele, não compreendendo o que estava escrevendo, perguntou: mas o que é isso? E o texto mostra para nós a resposta do Senhor: os sábios do futuro vão entender. Larga soma do que profetizara o próprio profeta Daniel não estava sob seu entendimento, como esteve sob o entendimento do apóstolo João, na redação do texto em Apocalipse. Um dos sábios do futuro o era João, porque recebera a chave interpretativa que Daniel não tivera, a cruz. Então é claro que há aspectos no amplo cumprimento das profecias que, tendo se cumprido, tendo passado, tendo sido manifestos, já não mais são. Sabemos que não precisamos fazer sacrifícios e holocaustos, porque o sacrifício derradeiro fora feito na cruz. Esta esfera, esta etapa da redenção fora suprida, passou. A consumação de todas as coisas ainda virá, ansiamos por isso. O Antigo Testamento ansiava pela vinda do Messias, o Novo Testamento anseia por sua volta. Mesmas expectativas, em esferas diferentes do progresso da redenção. Profecias passarão, a ciência passa, e todo o tempo, o que hoje é lei, pode ser transfigurado em nada. Teorias ruídas, teoremas desfeitos, axiomas contestados, tudo isso pode passar. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é completo, o que é inteiro, então o que é em parte será aniquilado. Aquilo que fazia sombra para Cristo, como vimos nos sacrifícios e nas festas, foi aniquilado pela pessoa de Cristo, que cumpriu tudo em si mesmo. E aquilo que agora nos ensina, nos testifica do caráter dos últimos dias,
será também aniquilado na volta do Senhor Jesus, absolutamente nele cumprido. Dons que manifestam o que é passageiro se perdem na efemeridade de seu exercício. Por que não almejar por aquilo que é muito maior, que é muito mais excelente? E Paulo cobra ainda de maneira mais instante aos irmãos, dizendo: quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Pus de lado, pus afora as coisas de menino. Se nós estamos falando, se Paulo está falando com a igreja de Corinto sobre maturidade na fé, sobre real envergadura e progresso na vida de fé, quando se sai dos primeiros passos, quando se deixa a necessidade, a meninice na fé, se trata como homens maduros. Homens maduros se abstêm das coisas de meninos. Uma igreja madura não perde o seu tempo, não desgasta o seu progresso com pequenos vícios, com pecados de estimação, com pecados intocáveis guardados à dispensa, a fim de esperar uma oportunidade para pecar. Um coração transformado, onde habita esse amor, transcende esta condição. Um cristão maduro não pode estar preso à fé como meninos. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Um espelho para nós é um reflexo quase perfeito, né? Por isso o reflexo está aí. Vemos o espelho, vemos a nós. O espelho no mundo antigo, no mundo romano, geralmente bronze batido, cobre batido. Talvez você já tenha tentado olhar seu reflexo, talvez no fundo de uma panela, alguma coisa assim, onde, apesar de metal refletido, você não consegue ver muito bem. Você consegue definir um pouco a forma. Esse é o tipo de espelho que Paulo está falando. Um espelho de metal batido, esticado, bramido, a fim de, vamos dizer, né, dar uma ideia do conceito natural. Não é o nosso modelo de espelho. Ali as coisas eram um tanto turvas, as cores opacas, nada muito refletido da realidade. E Paulo está dizendo que o que nós experimentamos, mesmo nos dons que compõem a igreja de Cristo, são sombra ainda, são reflexo puro, que ao contemplar a completude de tudo isso que é expressa na consumação em Cristo, uma nova expectativa, toda uma nova cosmovisão será construída. Mas ao mesmo tempo, quando Paulo diz isso, Paulo também está afirmando o que ele completa com o verso 13: agora pois, tendo considerado isso, agora pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior destes é o amor. Sim, irmãos, nós podemos conhecer o amor, não porque como eixo da aliança fomos feitos no Senhor, marido e mulher. É claro que expressamos nesta união conjugal os princípios estabelecidos aqui, mas conhecemos este amor quando olhamos para o Cristo, que sendo o soberano Senhor sobre todas as coisas, destitui-se de sua exaltação, em humilhação, se fazendo escravo. O Senhor vem para servir, para prestar serviço. O mandante vem prestar serviço e toma forma de homem, para servir como homem, como filho da aliança.
para servir até a morte de cruz. Irmãos, como vimos, não apenas hoje, não apenas nesta ocasião, onde celebramos a ressurreição do nosso Cristo, na Páscoa aqui ganha ressignificação no sangue da causa da sua justiça. Não celebramos isso apenas nesse dia especial, celebramos o sangue de Cristo, celebramos o seu sacrifício, o cumprimento da aliança, a extensão da aliança a nós, todos os dias, todo dia do Senhor, honramos e tributamos graça, a graça dele, a honra que lhe é devida, no serviço que prestamos em culto. Todo domingo é Páscoa para o homem cristão, todo domingo é ocasião para que ele olhe para o Senhor e veja esse amor manifesto, naquele que mesmo rejeitado pelos homens, não se ufanou, naquele que sendo Deus, não julgou com usurpação, não se ensoberbeceu em ser o próprio Deus, naquele que de maneira paciente e benigna, suportou acusações, enquanto esbofeteavam, naquele que com toda benignidade estava pronto a nos receber, mesmo quando o nosso coração e ímpeto visam rejeitá-lo, aquele que foi a favor daqueles que eram feitos inimigos por sua própria queda, aquele que se sujeitou aos seus inimigos para manifestar e nos ensinar através deste sacrifício o que é essa natureza em amor, como filhos deste Cristo podem viver de maneira diferente, como estes que devem imitar a Cristo, o podem fazê-lo sem condizer com este amor. Como podemos nós, como filhos dessa aliança, também assim o fazermos?